O vídeo de hoje é a apresentação introdutória dos conceitos de interesse positivo e de interesse negativo. Mais do que simples nomenclaturas, interesse positivo e negativo são conceitos dotados de significado. Para compreender esse significado, é preciso revelar o que há por trás deles. Isso nos leva à Europa do século XIX e, mais precisamente, à Alemanha. Dois juristas merecem destaque, Friedrich Mommsen e Rudolf von Jhering. A começar por Jhering, em sua obra Culpa em Contraendo ou Indenização por Contratos Nulos ou Não Chegados à Perfeição, publicada em 1861. Nessa obra, Jhering partiu de um problema um tanto simples que podemos chamar aqui de caso das caixas de charuto. Alguém pretende encomendar 1/4 de caixas de charuto e, por equívoco, encomenda 4 caixas, que são a ele enviadas. Ao perceber o erro, o comprador recusa o recebimento das caixas excedentes. Por haver divergência entre a vontade interna e aquela declarada, o contrato era nulo, ao menos à luz do direito então vigente. Diante da nulidade, perguntou-se Jhering quem deveria arcar com os custos de porte e retorno, que se tornaram inúteis. A seu ver, a situação importa uma culpa na formação do contrato e o errante deveria responder por tais custos. O vendedor, contudo, não poderia ser indenizado pelo lucro que esperava obter com a venda das caixas. Para diferenciar o conteúdo indenizatório que abarca ou não esse lucro, Jhering propôs chamá-los de interesse contratual positivo e interesse contratual negativo. E o fez pelo que denominou de razão de síntese, ou seja, a nomenclatura escolhida é repleta de significado. Esse significado foca-se na escolha pela utilização do termo interesse. A compreensão de interesse, tal como empregada por Jhering, somente pode ser compreendida historicamente. E é essa compreensão que nos leva à obra de Mommsen, Teoria do Interesse, publicada anos antes. Nela, o jurista estudou o conceito quod interes, objeto do dever de reparar, vindo do direito romano, e chegou à conclusão que ele deveria ser compreendido etimologicamente, inter est, ou seja, aquilo que está entre. O que vem a significar isso? Bem, basicamente que o dano deve ser visto como uma comparação entre duas situações jurídicas. A situação real do lesado e aquela situação hipotética em que o lesado deveria estar, não fosse o evento lesivo. No caso do interesse contratual positivo e negativo, o foco da comparação é o contrato. Ou bem o lesado é conduzido a uma situação positiva em relação ao pactuado, ou bem a uma situação negativa em relação a ele. Há quem diga que o grande mérito de Jhering foi dar um nome à criança, pois de fato os conceitos apenas representam uma conclusão lógica que deriva da aplicação das regras gerais de responsabilidade. Seja como for, é fato que os conceitos ganharam fama desde Jhering, dentro e fora da Alemanha. Junto com a fama vieram relevantes críticas que colocaram a sua própria relevância em discussão. Apesar dessas críticas, os conceitos se mantiveram. E uma das principais razões de sucesso foi o amadurecimento em torno deles, que levou à conclusão, hoje adotada, de que eles apenas representam a situação hipotética de condução ao lesado, mas nada nos dizem sobre as suas hipóteses de incidência. A compreensão atual dos conceitos deve, então, focar nesse resultado. O interesse positivo é aquele que conduz o lesado à situação de cumprimento do contrato, e o interesse negativo, por outro lado, à situação em que ele estaria se não houvesse confiado nas negociações. Eles se prestam a auxiliar a composição da relação de reparação em várias hipóteses lesivas ocorridas no iter negocial, apanhando desde a responsabilidade pré-contratual até a resolução do contrato. E assim o fazem com uma vantagem. A lógica da situação hipotética é afirmar uma situação que é hipotética porque não existe, mas que poderia e deveria existir na realidade. Isso compreendido, é mais fácil perceber que, voltando ao caso do vendedor de charutos, ou bem ele teria o lucro da venda das caixas de charutos, mas arcaria com os custos respectivos, ou bem ele teria o ressarcimento dos custos, mas não teria o lucro. Em nenhuma hipótese ele poderia não ter tido o custo e, ao mesmo tempo, ter tido o lucro. Essa visão panorâmica é o que basta para compreender os conceitos e partir para o seu estudo mais aprofundado, que será tema de outro vídeo.